Emenda Constitucional número 95. Altera o ato das disposições constitucionais transitórias para instituir o novo regime fiscal e dá outras providências. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. O ato das disposições constitucionais transitórias passa a vigorar acrescido dos seguintes artigos 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 114. Artigo 106. Fica instituído o novo regime fiscal no âmbito dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará por 20 exercícios financeiros nos termos dos artigos 107 a 114 deste ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 107. Ficam estabelecidos para cada exercício limites individualizados para as despesas primárias. Primeiro, do Poder Executivo. Segundo, do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, da Justiça Militar da União, da Justiça Eleitoral e da Justiça do Distrito Federal e Territórios no âmbito do Poder Judiciário. Terceiro, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União, no âmbito do Poder Legislativo. Quarto, do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público. E quinto, da Defensoria Pública da União. Parágrafo 1º. Cada um dos limites a que se refere o caput deste artigo equivalerá: primeiro, para o exercício de 2017, a despesa primária paga no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar pagos e demais operações que afetam o resultado primário, corrigida em 7/2%. E, segundo, para os exercícios posteriores, ao valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice que vier a substituí-lo, para o período de 12 meses encerrado em junho do exercício anterior a que se refere a lei orçamentária. Parágrafo 2º. Os limites estabelecidos na forma do inciso 4º, do caput do artigo 51, do inciso 8º, do caput do artigo 52, do parágrafo 1º do artigo 99, do parágrafo 3º do artigo 127 e do parágrafo 3º do artigo 134 da Constituição Federal não poderão ser superiores aos estabelecidos nos termos deste artigo. Parágrafo 3º. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária demonstrará os valores máximos de programação compatíveis com os limites individualizados calculados na forma do parágrafo 1º deste artigo, observados os parágrafos 7º a 9º deste artigo. Parágrafo 4º. As despesas primárias autorizadas na Lei Orçamentária Anual, sujeitas aos limites de que trata este artigo, não poderão exceder os valores máximos demonstrados nos termos do parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. É vedada a abertura de crédito suplementar ou especial que amplie o montante total autorizado de despesa primária sujeita aos limites de que trata este artigo. Parágrafo 6º. Não se incluem na base de cálculo e nos limites estabelecidos neste artigo. Primeiro, transferências constitucionais estabelecidas no parágrafo 1º do artigo 20, no inciso 3º do parágrafo único do artigo 146, no parágrafo 5º do artigo 153, no artigo 157, nos incisos 1 e 2 do artigo 158, no artigo 159, e no parágrafo 6º do artigo 212, as despesas referentes ao inciso 14 do caput do artigo 21, todos da Constituição Federal
e as complementações de que tratam os incisos 5º e 7º do caput do artigo 60 deste ato das disposições constitucionais transitórias. Segundo, créditos extraordinários, a que se refere o parágrafo 3º do artigo 167 da Constituição Federal. Terceiro, despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral com a realização de eleições. E quarto, despesas com aumento de capital de empresas estatais não dependentes. Parágrafo 7º. Nos 3 primeiros exercícios financeiros da vigência do novo regime fiscal, o Poder Executivo poderá compensar com redução equivalente na sua despesa primária, consoante aos valores estabelecidos no projeto de lei orçamentária encaminhado pelo Poder Executivo no respectivo exercício, o excesso de despesas primárias em relação aos limites de que tratam os incisos 2º ao 5º do caput deste artigo. Parágrafo 8º. A compensação de que trata o parágrafo 7º deste artigo não excederá a 25% do limite do Poder Executivo. Parágrafo 9º. Respeitado o somatório em cada um dos incisos de 2 a 4 do caput deste artigo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias poderá dispor sobre a compensação entre os limites individualizados dos órgãos elencados em cada inciso. Parágrafo 10º. Para fins de verificação do cumprimento dos limites de que trata este artigo, serão consideradas as despesas primárias pagas, incluídos os restos a pagar pagos e demais operações que afetam o resultado primário no exercício. Parágrafo 11º. O pagamento de restos a pagar inscritos até 31 de dezembro de 2015 poderá ser excluído da verificação do cumprimento dos limites de que trata este artigo até o excesso de resultado primário dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social do exercício em relação à meta fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 108. O Presidente da República poderá propor, a partir do 10º exercício da vigência do novo regime fiscal, projeto de lei complementar para a alteração do método de correção dos limites a que se refere o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 107 deste ato das disposições constitucionais transitórias. Parágrafo único. Será admitida apenas uma alteração do método de correção dos limites por mandato presidencial. Artigo 109. No caso de descumprimento de limite individualizado, aplicam-se, até o final do exercício de retorno das despesas aos respectivos limites, ao Poder Executivo ou a órgão elencado nos incisos 2º a 5º do caput do artigo 107 deste ato das disposições constitucionais transitórias que o descumpriu, sem prejuízo de outras medidas, as seguintes vedações. Primeiro, concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal, decorrente de atos anteriores à entrada em vigor desta emenda constitucional. Segundo, criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Terceiro, alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesas. Quarto, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia e de direção, que não acarretem aumento de despesa e aquelas decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios. Quinto, realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4º. Sexto, criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza em favor de membros de poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares. Sétimo, criação de despesa obrigatória e oitavo, adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida ao inciso 4º do caput do artigo 7º da Constituição Federal. Parágrafo 1º.
as vedações previstas nos incisos 1, 3 e 6 do caput, quando descumprido qualquer dos limites individualizados dos órgãos elencados nos incisos 2, 3 e 4 do caput do artigo 107 deste ato das disposições constitucionais transitórias, aplicam-se ao conjunto dos órgãos referidos em cada inciso. Parágrafo 2º. Adicionalmente ao disposto no caput, no caso de descumprimento do limite de que trata o inciso 1º do caput do artigo 107 deste ato das disposições constitucionais transitórias, ficam vedadas: primeiro, a criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como a remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com subsídios e subvenções, e, segundo, a concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Parágrafo 3º. No caso de descumprimento de qualquer dos limites individualizados de que trata o caput do artigo 107 deste ato das disposições constitucionais transitórias, fica vedada a concessão da revisão geral prevista no inciso 10 do caput do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. As vedações previstas neste artigo aplicam-se também às proposições legislativas. Artigo 110. Na vigência do novo regime fiscal, as aplicações mínimas em ações e serviços públicos de saúde e em manutenção e desenvolvimento do ensino equivalerão: primeiro, no exercício de 2017, as aplicações mínimas calculadas nos termos do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 198 e do caput do artigo 212 da Constituição Federal, e, segundo, nos exercícios posteriores aos valores calculados para as aplicações mínimas do exercício imediatamente anterior, corrigidos na forma estabelecida pelo inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 107 deste ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 111. A partir do exercício financeiro de 2018 até o último exercício de vigência do novo regime fiscal, a aprovação e a execução previstas nos parágrafos 9º e 11º do artigo 166 da Constituição Federal corresponderão ao montante de execução obrigatória para o exercício de 2017, corrigido na forma estabelecida pelo inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 107 deste ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 112. As disposições introduzidas pelo novo regime fiscal. Primeiro, não constituirão obrigação de pagamento futuro pela União ou direitos de outrem sobre o erário e, segundo, não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesas. Artigo 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro. Artigo 114. A tramitação de proposição elencada no caput do artigo 59 da Constituição Federal, ressalvada a referida no seu inciso 5º, quando acarretar aumento de despesa ou renúncia de receita, será suspensa por até 20 dias, a requerimento de 1/5 dos membros da Casa, nos termos regimentais, para análise de sua compatibilidade com o novo regime fiscal. Artigo 2º. Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua promulgação. Artigo 3º. Fica revogado o artigo 2º da Emenda Constitucional número 86, de 17 de março de 2015. Brasília, em 15 de dezembro de 2016.